Fala galera, aqui é Douglas Rainho e o vlog de hoje tinha que ser esse vlog especial, né? Gravado agora. Gente, o que não é o poder da representatividade? O menino Paulinho foi lá e fez o seu gol nas Olimpíadas. E aí, meu cara, e aí é onde entra a representatividade. De repente, estoura um ofá, uma flechada no meio do campo. Muito legal, né? É bom se sentir representado, né? Simbolizando uma das ferramentas de Oxóssi. E ainda mais, o narrador fala que este é um gol para Exu aplaudir. Gol para Exu aplaudir! Sensacional ouvir isso em rede nacional, por que não dizer mundial, não é mesmo? Este é o poder da representatividade, este é o poder de ver a gente na mídia. Só que, curiosamente, a gente tá achando isso muito legal porque é uma coisa nova, né? Uma coisa assim, diferente do que a gente tá acostumado a ver dentro do futebol. Mas aí que está. O futebol, ele sempre foi macumbeiro. O futebol brasileiro tem essa questão da mironga, né? Tem essa questão assim do molejo, do jeitão. Tudo isso tem a ver com a brasilidade. E a macumba também tem a ver com a brasilidade. Veja bem, antigamente era muito comum, dentro dos próprios clubes, os clubes terem pais de santo. Olha, que legal, né? Tem até aquela frase famosa, né? Se macumba resolvesse campeonato, Bahia e Vitória terminariam empatados. Isso aí surgiu da onde? Porque as equipes contratavam macumbeiros. Independente de afetar o resultado ou não, isso não importa. O importante é que havia essa fé. E a gente tem até o caso do Corinthians, que tinha o pai de santo particular dele, né? E que deixou de pagar o pai de santo e amargou um azar. Então dizem que os 25 anos de fila do Corinthians, lá naquela época que não ganhava nenhum título, se deve muito a essas questões com a macumba, porque ele não pagou o pai de santo e ele foi azarado. Eu acho melhor, né, a gente começar a pensar de novo em rever isso e pagar o pai de santo, né? Porque deve estar em dívida, porque ele está com uma dívida grande, deve estar com dívida com o pai de santo também, porque tá ruim demais esse time. Mas, além de tudo isso, a gente tem várias outras particularidades. Por exemplo, no próprio Corinthians, que é o meu time de coração, a gente tem a questão do São Jorge. São Jorge, que muitas pessoas querem tirar da Umbanda, né? Querem fazer São Jorge não deixar de ser macumbeiro, que é impossível. A gente vê a figura mitológica de um santo ali colocado. Sempre quando tem associações com Ogum, a gente vê também essa associação com São Jorge dentro do Corinthians. A torcida da Gaviões da Fiel tem alguns hinos, né, que eles falam sobre orixás. Eu vou pra Bahia, acende a chama do terreiro de Iaiá. É a força da magia, que me arrepia e se espalha pelo ar. Saravá, saravá, salve o santo guerreiro, e uma vela pra saudar. Eu sou Jorge Padroeiro, saravá, saravá, salve o santo guerreiro, e uma vela pra saudar. Eu sou Jorge Padroeiro. Olha que legal. Muito legal, né? Então o futebol tem essa coisa, essa relação com a macumbaria, sempre teve. Né? O São Jorge mesmo, né? O local onde fica o Corinthians é Rua São Jorge 777. Por que 777? O restaurante, a hamburgueria do Corinthians aqui no Tatuapé também é na Rua Itapura 777. Por que 7? 7 é uma coisa muito interessante pro corintiano, não é mesmo? E a gente tem essas questões. Então, ver o menino Paulinho falando sobre a religião dele, sobre os orixás, entidades e afins, fazendo símbolos religiosos no campo, pra gente é uma honra. Mas era assim antigamente, e isso se perdeu. Se perdeu a partir da década de 90, onde muitas pessoas acabaram entrando na onda neopentecostal, inclusive os jogadores. E isso é um momento pra gente refletir. Quando a macumba saiu da periferia, né? Qual que é o momento que a macumba saiu da periferia e as igrejas evangélicas avançaram na periferia? E o quanto isso foi ruim, de certa forma. Não só pro nosso futebol, que virou um futebol puta burocrático, né? Quanto também para nossa cultura, nossa sociedade como um todo. Vou dar exemplos aqui, porque eu falei isso aí. Um amigo meu virou pra mim e falou assim, nossa, muito legal ver, mandou a entrevista do Paulinho, ele tendo essa coragem de se assumir. Eu falei, mas cara, o futebol sempre foi assim. Daí ele falou, não, estão todos atletas de Cristo, as crianças hoje em dia, eu levo meu filho lá pra fazer futebol, e as crianças hoje em dia já estão lá 100% Jesus, agradecendo a Jesus. Cara, isso é uma novidade a partir da década de 90 com os atletas de Cristo.
justamente por causa disso, da invasão neopentecostal. Antigamente não, era macumbaria pura mesmo, a gente tinha essa questão da macumba. Você vê que tem muitos filmes que retratam as pessoas com terços, com guias, com santinho. O Douglas aqui, na final da Libertadores, firmou São Jorge e o símbolo do Corinthians no ponto de Ogum Beira-Mar, no terreiro dele. Inclusive eu estava no terreiro no dia 4 de julho, lá, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores. Eu firmei, meu pai de santo também era corintiano, mas eu firmei na época porque a fé está envolvida também com as questões do dia a dia. E o futebol era uma alegria pra gente, certo? E aí quando a gente sai deste escaninho e a gente começa a ver os atletas de Cristo, que deveriam ser todos uns cacás, né? O Kaká é um atleta de Cristo, daquela igreja que caiu o teto, e que ele rebancou a igreja de novo, né? Remontou a igreja, a gente acaba percebendo outras coisas. Tem um jogador mega famoso aí que ganha dinheiro pra caramba, vive aparecendo aí namorando uma famosa, inclusive andando de helicóptero e afins, que ele e todo o time praticamente que ele jogava, um time lá da Baixada Santista, deve ser a Portuguesa, né? Portuguesa Santista, eles se negaram a entrar dentro de um orfanato que era comandado, controlado, gerenciado, gestado por uma organização espírita. Porque eles não podiam se contaminar com esses tipos de pessoas. Então, amiguinho macumbeiro que está apoiando essas pessoas, pense, pense, pense. O futebol, ele era um prazer da população. Deixou de ser isso. A macumba era um direito da população. Deixou de ser isso. E hoje a gente está vendo essa representatividade voltando. E é muito bom ser representado. Telejornais, jornais, mídias, narradores, todos vão ter que falar de macumba, querendo ou não. Exu é demais, cara. Exu é demais. Exu faz essas coisas aí. Não tem como negar todo o axé de Exu, né? Exu e laroiê, né? E vai Corinthians!